Olá, sejam bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para sua longevidade. Hoje conosco, Elizabeth Toledo, ela é assistente social, gerontologista, membro e ex-presidente do Conselho Estadual do Idoso de Alagoas e presidente atual da Abrax. Mais uma vez aqui com a gente, né, Elizabeth? Seja bem-vinda ao nosso programa e desde já muito obrigado. Um prazer imenso, sou eu quem agradece. É sempre muito bom, muito interessante a gente conversar sobre as questões do processo de envelhecimento da nossa população idosa do Estado, muito embora os resultados não sejam tão agradáveis. Falando nisso, antes de tudo, vamos aprender e entender de fato o que é a atenção básica de saúde e como ela muda a vida de quem já passou dos 60. Logo que você tem seu profissionalismo é dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Isso. A atenção básica, que hoje é mais chamada de atenção primária à saúde, ela é a porta de entrada para qualquer situação de saúde que seja preciso de cuidado, que precise de cuidados, né? É uma atenção municipalizada, né? Ela está em todo o estado de Alagoas. E a diferença para a pessoa idosa é que tem algumas questões preconizadas de acompanhamento. Primeiro precisa se classificar essa pessoa idosa. Isso através de instrumentos de rastreio, em que você avalia a capacidade clínica e funcional dessa pessoa. Com esse resultado desse rastreio, você traça o perfil dessa pessoa idosa e constrói o que a gente chama de PTS, que é um projeto terapêutico singular. É o tratamento que você vai fazer individualmente para aquela pessoa. Cada pessoa é uma conduta, né? E a partir daí, com a ajuda das equipes multiprofissionais que tem no município, esse tratamento terá um progresso. A classificação, elas são em 3 níveis, que a gente chama de perfil. O perfil 1 são aquelas pessoas que a gente chama de pessoa idosa robusta, tiveram um envelhecimento saudável, né, bem-sucedido. O perfil 2 são de pessoas que precisam de alguma ajuda para algumas questões. Por exemplo, para se vestir, uma pessoa que necessita de ajuda, porque tem dores articulares, tem qualquer questão física que impede. E o perfil 3 é para aquelas pessoas que são totalmente acamadas, que dependem totalmente da ajuda de um terceiro. Então, com base nesse perfil, vai se determinar a atenção que essa pessoa vai ter com relação à sua saúde. Ô Beth, a atenção primária, ela tem um departamento na Secretaria do Estado. A Secretaria do Estado, aí você falou também na Secretaria do Município. Sim. Qual é a função da Secretaria do Estado e qual é a função da Secretaria do Município na atenção primária ou a básica? Isso. A Secretaria de Estado, ela tem como competência acompanhar essa saúde municipal. Isso não é só em Maceió, em todos Todo os o Brasil. Essa é a municípios. política do SUS, é nacional, né? É uma política universal, ou seja, toda e qualquer pessoa tem direito a esse atendimento à saúde pelo SUS. E o Estado acompanha essa execução dessa política, dá apoio técnico, né? Colabora Aos com municípios. aos municípios, exatamente. E capacita. Pronto. Então, o rastreio é competência também do município. Sim, o município é quem realiza. Nós preparamos os técnicos do município para usar o instrumento de rastreio. Atualmente é o IVCF 20, que é o instrumento que avalia a capacidade clínico-funcional da pessoa idosa. O 20 é porque ele tem 20 perguntas, 20 questões. E com o resultado desse rastreio se identifica o perfil que eu anteriormente falei da pessoa idosa.
Então, a gente faz capacitações nos municípios sobre todos os temas voltados para a questão do envelhecimento e, inclusive, para a identificação dessa pessoa idosa dentro do seu território. A equipe tem que conhecer a sua população, saber de que mais adoece, o que mais precisa, do que mais morre. Beto, me explica aí como o programa é Saber Viver, né? Me explica aí e por que se tem informações, reportagens sobre idosos abandonados, com todo esse aparato, com todo esse, vamos dizer, equipamentos. Ainda nós temos idosos que a polícia encontra, é denunciado que o idoso está lá desamparado, com doenças, com várias situações bem preocupantes. E por que com tudo isso ainda tem essas situações? Isso é uma questão que a gente chama de cobertura. As equipes, elas são responsáveis por um determinado território, que tem uma determinada quantidade de famílias e de pessoas dentro daquele território. É a capacidade que a equipe tem de dar essa atenção à saúde. Mas há áreas, territórios descobertos. Não tem essa equipe que é composta de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista e os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde classificam e nomeiam dentro de um arquivo, né, na unidade de saúde, aquelas famílias. Ele tem que conhecer todas as famílias daquele território. Que é responsabilidade do município. Sim, do município. A saúde, ter essas equipes. Sim, é municipalizada. A saúde é totalmente municipalizada Tem um para nome? a assistência. Essas equipes têm nome? É a unidade básica de saúde. Isso, é aquele mesmo serviço que as pessoas fazem para saber se tem, como é que está a água, como é que está a dengue, é aquele mesmo serviço? Só que aí já são outros agentes, são Outros agentes da vigilância, de endemias. Isso. Né? Os agentes comunitários de saúde é com pessoas. Uhum. Eles lidam diretamente com a pessoa. Que mora naquele território. Naquele território. Então, ali ele tem que saber quem está grávida, porque ele visita as casas. Uhum. Então, ele tem que saber quem está grávida, né, da população jovem, se é adolescente, encaminhar, marcar consulta. Né? E na casa da pessoa idosa, da mesma forma. Se aquela pessoa idosa tem uma indicação de ser vista a cada 3 meses, pela questão de saúde dela, o agente tem que estar a par disso, frequentar esta casa, sempre que ele for fazer as visitas, e agendar essa consulta para os 3 meses. Vamos dizer que no meu bairro, de minha rua, seja lá onde for, não tenha essa cobertura. Eu idoso ou eu família, qual o procedimento que eu tenho de fazer para chegar? Ele pode procurar uma unidade de saúde, né? Mas se por acaso for uma pessoa acamada, que mora sozinha, tem dificuldade de deambular, isso tudo impede dele chegar numa unidade de saúde. Ele fica lá abandonado até que alguém da população tenha esse cuidado ou faça uma denúncia e chegue lá um serviço para dar essa atenção a essa pessoa idosa. Do serviço de atenção básica primária, qual é o mais importante para o idoso sentir que está sendo cuidado de verdade? Tudo é importante quando se trata da saúde, né? Agora, é de fundamental importância que ele tenha a visita do agente, que tenha o agendamento das suas consultas, que os encaminhamentos necessários sejam feitos, porque apesar da unidade básica ter capacidade para resolver 80% dos problemas de saúde das pessoas, às vezes é necessário fazer o encaminhamento para uma especialidade. Então, precisa desse atendimento. E, assim, de fundamental importância, é um dos princípios do SUS, que se chama longitudinalidade, que é você ter o acompanhamento permanente durante todos os anos da sua vida daquele serviço de saúde.
Se você pudesse dar um conselho sobre viver bem depois dos 60, baseado no que você falou, saúde pública, qual seria? Isso é tão complexo, né? Porque tem N condições sociais, né? Para ser observado, para você dar esse conselho. Mas mais importante que eu acho é, primeiro, mantenha a sua participação social, não se isole de jeito nenhum, né? Vá para a sua igreja, se tiver possibilidade, vá para o centro de convivência, se existir, vá para o cinema, né? Não deixe de cuidar da sua saúde, faça exercícios, né? Caminhada, que é de graça, né? Não precisa pagar uma pessoa para fazer caminhada, desde que você tenha condição e que a sua cidade também ofereça condição, porque ainda tem a questão urbana, né, a ser observada. A saúde mental hoje em dia assim, está bem intensa, tanto em cuidados, né, quanto em condutas. Sim. Qual, na atenção básica, o serviço que vocês oferecem? Quer dizer, o município. O município, sim. É relacionado à atenção básica, né? Exatamente. A atenção básica é a porta de entrada, né? Qualquer necessidade de saúde que você tiver, você tem que procurar atenção primária primeiro, né? A palavra já está dizendo. Tem uma grande lacuna na questão dos homens, que cuidam um pouco da saúde, bem menos que as mulheres, né? E normalmente quando eles adoecem, eles já não têm mais possibilidade de ir para a atenção primária, já vai para a secundária, que já é uma clínica, um tratamento e às vezes terciário, um internamento também, né? Hospitalar. A proposta da atenção primária é preventiva. Totalmente prevenção. Prevenção, né? Para E que... quando faz prevenção, você está promovendo saúde. Exatamente. Né? E para os homens, você falou homem aí, vamos, me diga aí, me conta aí, o que é que tem da atenção básica, atenção primária para o homem e por que esse, vamos dizer assim, esse paradigma porque o homem idoso, até hoje. É porque o homem se acha super-homem. Olha aí, só tem homem aqui, ó. Só tem homem aqui. Deixa eu falar aqui são nossos convidados de hoje, que é uma coleção que eu tenho de referência para mim também, porque fica lá na minha estante quando eu vejo o cara fazendo atividade física, fazendo essas coisas, aí eu me motivo. Muito lindo. Continue, Beth. É uma questão cultural, né? Toda a vida o homem foi o provedor da casa e a mulher a cuidadora, né? Então ele se acha muito forte, que não adoece, que não precisa. Isso está mudando, está mudando. E a forma de fazer a mudança é promovendo condições mais fáceis para que ele consiga chegar na unidade de saúde. E uma das formas é um horário estendido, depois das 18 horas, num fim de semana, entendeu? Porque a alegação é sempre assim, estou no trabalho, não posso faltar ao meu trabalho. Sim, mas nós estamos falando de idoso. Geralmente idoso é um aposentado. Sim. Os homens idosos, eles se cuidam um pouco mais, né? Mas ainda tem a questão cultural que impede e o medo. Você falou, os homens idosos se cuidam um pouco mais. Você acredita nisso? Sim, porque assim, eles se identificam como ou hipertensos, ou diabéticos, condições crônicas que ele vai viver 20 anos, 30 anos com ela, só no cuidado, no tratamento. A grande dificuldade é realmente cumprir o tratamento. Porque, por exemplo, o que é que a gente observa? Foi ao médico, é hipertenso, passa a medicação. Toma a medicação, aí daí 2 dias vai no posto para verificar como é que está a pressão.
Tá normal. Ah, pronto, fiquei bom, não tomo mais o remédio. Não é assim. E não é assim, Não é assim, né? né? É contínuo, né? É Exato, contínuo, é de uso permanente. uso permanente e check-ups direto. Sim, sim. É possível fazer esse acompanhamento durante muitos anos, viver bem com essa situação crônica, desde que cumpra as prescrições médicas, né? Existem outros desafios, além desse, do atendimento idoso na atenção básica? Sim, a compreensão do tratamento, porque infelizmente nós temos uma população semi-analfabeta no estado, grande, né? Próxima de 50% das pessoas idosas, né? E isso dificulta o autocuidado, dificulta a compreensão do tratamento. Ô Beth, você falando aí, eu estou me lembrando. Veja bem, se você tiver atendendo para você, né, os procedimentos da atenção básica, é preciso você estar fazendo atividades, estar fazendo check-ups, ou esse já é o conjunto dentro da atenção básica? Essa determinação da necessidade é o profissional médico quem diz, né? Se Entendi. realmente há Que a ele vai necessidade. precisar de... Sim, o profissional. Ele faz essas indicações, né, da necessidade, por exemplo, a questão da saúde mental. Em se detectando que aquela pessoa tem uma questão de saúde mental, ele é encaminhado, né, para um psicólogo ou um psiquiatra para dar esse suporte, né, especial. No cotidiano, quais serviços da atenção básica, entre postos, agente, faz a diferença real para quem já passou dos 60? Olha, é uma coisa que eu bato sempre muito em cima. A figura do agente é de fundamental importância. Porque, para você ter ideia, o agente comunitário de saúde, quando bem capacitado, bem treinado, ele entra na casa da pessoa idosa e ele identifica que aquele ambiente é inseguro para aquela pessoa residir. Até isso ele consegue identificar. Entendeu? A casa como está organizada, a posição dos móveis, tapetes, iluminação, se tiver escadas, ele tem condição, inclusive, de trabalhar essa questão da segurança da pessoa idosa dentro da sua casa. Porque as pesquisas nacionais demonstram que as pessoas idosas caem mais dentro de casa. Muito embora a gente saiba que na rua não há essa segurança, né, para transitar. E o agente tem essa importância fundamental de perceber um traço diferente. Então, ele era uma pessoa muito alegre, muito dada, conversador, e ele agora está calado, está acabrunhado. Esse olhar diferenciado de levar essa informação para a equipe, porque a equipe tem os seus dias de visita domiciliar. Então, isso de imediato tem que ser observado. Essa visita domiciliar tem que ser realizada para se identificar se realmente ele está daquele jeito, ele não está mais saindo de casa, ele está triste, está acabrunhado. Então, eu considero que todos os profissionais são importantes, mas o olhar do agente, de enxergar essa pessoa idosa, principalmente se mora sozinha, dentro do seu isolamento, dentro daquela casa, essa vulnerabilidade que ele tem é de fundamental importância. Nós sabemos que hoje toda a família tem um idoso, tranquilo. Tem idosos que moram sozinhos, até adiantando, 50% da população idosa de Maceió moram sozinhos. Aí eu te pergunto, esse agente de saúde, ele é para servir, para atender famílias que têm idosos e famílias que não têm idosos. Sim. Ele não é um agente de saúde, vamos dizer assim, para o segmento idoso. Não.
pelo número de idosos que a gente tem e por essa proporção que eu disse a você, cada família tem um idoso. Seria necessário que hoje nós tivéssemos agente de saúde gerontologista? Olha, eu nunca pensei nessa possibilidade, mas agora eu acho que não seria tanto ser um gerontologista. Mas seria importante ter, sim, noções sobre as questões do envelhecimento. Quando eu estou falando, é uma equipe que ela só fosse nas casas, nas residências, nos domicílios, de idosos. Onde tivesse idoso, para ele fazer aquele primeiro rastreio, para depois desenvolver o processo. Sim. E depois fazer o acompanhamento. Uhum. Entendeu? Uma equipe de agente de saúde com essa designação da busca do rastreio do idoso. Não era a eventualidade que ele chegar numa casa e ter um idoso. Você entendeu? Entendi. Hoje, os profissionais da atenção primária, eles são generalistas. Eles têm que ter o conhecimento do nascer à morte, né? Porque tem os cuidados paliativos que já estão inclusos na atenção primária. E seria muito bom, importante, inclusive pela perspectiva do aumento da população que nós temos, né? Evidenciada. É uma inovação, né? Que o custo-benefício seria esplendoroso, né? Teria. É? E no estado de Alagoas, 27 geriatras, não daria conta nunca, né? De 102 Você municípios. imagine você ter agentes de saúde com esse foco. Com esse foco, com esse olhar. É uma boa ideia. Não é? Não precisava nem contratar geriatra. A gente tem alguns avanços. Por exemplo, agora, há poucos meses, 2, 3 meses, foi implantado no PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, essa avaliação multidimensional da pessoa idosa. Que antes você tinha que fazer no papel, para fazer uma contagem de pontos, para depois fazer o plano terapêutico singular. E agora já está disponibilizado no PEC, Prontuário Eletrônico, para a equipe. Para a equipe. Para a equipe. Então, na hora, o médico abre ali o prontuário eletrônico daquele cidadão, já está ali o perfil desse cidadão. O que é que ele tem de problemas de saúde, de dificuldades, entendeu? É um grande avanço. É um avanço. Mas grande avanço. Eu sou muito idoso, eu estou trazendo, como diz o outro, a sardinha para o segmento, para o envelhecimento. Porque a gente fala muito no idoso e esquece que a gente está falando na matriz, no processo. É o idoso hoje, como você disse, que faz o rastreio para saber o que está havendo, para avaliar seu envelhecimento. Isso. É isso? Isso. Mas, que mensagem o departamento gostaria de passar para os idosos e famílias sobre a importância da atenção básica? Logo que você é uma representante. A gente gostaria, né, de passar a mensagem da questão desse olhar, né, que eu já falei, principalmente quando a gente observa N situações de violência contra a pessoa idosa, e as pesquisas nacionais demonstram que as violências são praticadas pelos entes familiares, que já é uma situação que complica muito, né? E sempre foi a atribuição da equipe de saúde, quando faz a visita domiciliar, na casa das pessoas, de todas as pessoas que estão no território, mas principalmente das pessoas idosas, de notificar essas questões de violência contra a pessoa idosa. Graças a Deus que já há alguns anos se percebeu que a saúde sozinha não dá conta de fazer notificação de 100% dos casos, né? Que outras políticas também podem identificar e notificar essas violências, né? Mas é de fundamental importância essa notificação para que em cima desses números se criem ações, né? Se melhore as políticas públicas
para agir em cima dessas situações. Essa daqui a gente preparou bem mesmo, assim, quais estratégias a atenção da saúde básica usa para ajudar o idoso a manter sua independência. Porque a gente fala muito em independência, mas a gente não traz esses procedimentos do dia a dia. O que é que você pode nos passar hoje como prevenção de queda, orientações sobre adaptações em casa, tanto que você falou aí. O agente de saúde, ele tem esse equipamento? Sim. A gente faz capacitação para a equipe como um todo, né? E as orientações que a gente passa é que quando chegar na casa da pessoa idosa, converse, descubra o que é que está, se está alguma coisa incomodando. Porque a independência é a capacidade de realizar, né? E essa pessoa idosa que, por exemplo, sempre foi fazer as suas compras, de repente não vai mais porque a família, às vezes, numa superproteção, né, decide que não deve mais, está muito velhinho, não sei o que, tá. Isso pode ser discutido dentro de casa, junto com os profissionais da equipe, né, de saúde, sobre preservar a independência dessa pessoa. Isso é salutar não só para a questão física dela, mas também para a cognição. Ô, Beth, eu estou achando a coisa, a gente vai voltar ainda a falar sobre isso, porque eu vejo assim. Você falou no agente, eu conheço agentes, inclusive um foi meu colega, professor Ricardo, não sei se você conhece. Ele é fisioterapeuta e é agente. Esse cara é preparado. Todos os agentes têm essa preparação, você sabe dizer assim? Olhe, o SUS fazia uma preparação para que todos os profissionais da equipe, essa preparação era antes de começar os trabalhos. Hoje já não tem mais dessa forma, mas tem capacitação, tem preparação sim. E nós temos um caso bem peculiar em Maceió, né, que nós temos N agentes comunitários de saúde que são pessoas com graduação superior. Isso. Né? E isso com certeza dá... Rapaz, porque a gente fala tanto no gerontólogo, fala tanto no cuidador, mas o agente de saúde na preparação, no cuidado primário, vou te contar, viu? Tem uma exigência que ele tem ter um certo nível de estudo, né? Ele passa por um preparatório, um curso preparatório para exercer as funções, mas não há exigência assim, de graduação, não. Mas eu acredito que o governo que trabalhar sobre isso, ele já tem esse conhecimento, como é o nome básico, primário, que não vai precisar um trabalho mais secundário ou terciário, né? E principalmente pessoas idosas, né? Sim. Muito relevante mesmo o papel do agente, de saúde, principalmente no foco idoso. Porque a gente trabalha, a gente traz, já teve aqui entrevistas com psicólogo, com geriatras, assistentes sociais, fisioterapeutas, mas a gente é a primeira vez que está trabalhando essa questão da atenção básica e do agente de saúde em relação à pessoa idosa. E assim, achei fantástico esses conhecimentos, esses ensinamentos que você, na verdade, passou para a gente, que eu acho muito importante que a gente, quando o agente de saúde não for em sua casa, você ter a iniciativa de buscar esse serviço que é grátis, não paga. Não. E para a gente buscar esse serviço, eu sei que você é do estado, mas você sabe algum contato do município que faz esse procedimento? Olha, ele deve procurar na unidade do seu território, onde ele mora, né? Que com certeza todos os moradores conhecem.
sabe onde fica a unidade, qual é o endereço, né? E procurar lá. Se tem um contato que deve ter, telefônico, e-mail, eu não tenho esse A contato. gente, Mas normal. indo até a unidade de A saúde, unidade de saúde exatamente. e pedir Que ele tem que ir, porque o agente é a ponte entre a residência e a equipe de saúde. Tem muito que aprender ainda sobre o envelhecimento, sobre idoso, né? Betty, infelizmente nosso tempo já acabou. Eu lhe agradeço por essas lições, por essa aprendizagem e deixo aí uns minutos para suas considerações finais. Sou eu quem agradece, né? Como eu disse, são temas que a gente tem tanta coisa para discutir, tanta coisa para conversar. Fiquei encantado. Tanta coisa que a gente precisa melhorar, né? Mas, de toda forma, é uma satisfação muito grande. E o do povo saber, conhecer, né? Sem tomar conhecimento. Para viver melhor. Você não precisa nem estar nem médico. Não, a gente precisa de informação. 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 Campanhas, notícias, né? Divulgar essas questões para que a população se apodere, né? Se empodere também, né? E possa fazer valer os seus direitos, porque o SUS é universal, é para todo mundo. Obrigado, Betty, mais uma vez. Olha, essa e outras edições do Poder Viver Bem, do nosso programa Saber Viver 60+, você encontra no YouTube, no canal do programa Saber Viver 60+, ou no canal da TV Assembleia Alagoas. Pode agradecer. Muito obrigada e estamos à disposição. Obrigado, Betty, de novo. Obrigado também a você, meu telespectador, por mais um programa Saber Viver 60+. Até breve.